Por que ou estudar a arte egípcia e a arte grega ou greco-romana, grega e romana? Simplesmente porque a base, o fundamento da história da arte e mesmo da civilização ocidental, em termos de história, filosofia, literatura, no campo das artes, de uma forma geral, foram as três civilizações que mais influenciaram a constituição do mundo ou da cultura ocidental e, portanto, a nossa civilização, a nossa cultura brasileira, que está conectada ao desenvolvimento da civilização europeia. Então, a história da arte ocidental tem as suas bases, fundamentos, a sua gênese nessas três civilizações: egípcia, grega e romana. Daí a importância do estudo dessas civilizações. São civilizações antigas, mas que estão sendo conhecidas pouco a pouco. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo é a tumba de Tutancâmon, que só foi descoberta em 1922, portanto, há 100 anos. E é uma civilização, a egípcia, que durou de 3.000 a 30 antes de Cristo, ou seja, são cerca de 3.000 anos de produção de cultura nessa longa civilização, que influenciou muito a formação e o desenvolvimento da cultura grega em vários campos, né? Como eu disse na aula passada. Na arte, nós vamos ver agora um pouco dessa influência, e também, por sua vez, influenciou o desenvolvimento da arte romana. Então, e as três civilizações juntas influenciaram o desenvolvimento da civilização ocidental, tal qual nós conhecemos hoje, moderna e contemporânea. Então, nós vimos a arte no Egito na aula passada. Né? Então, hoje nós vamos começar pelos gregos. As ideias produzidas pelos gregos, o pensamento grego, a filosofia, a arte grega, é a base do pensamento ocidental moderno, ou seja, do nosso pensamento. Tanto é que, se você entrar em qualquer livraria virtual, ou mesmo numa livraria que você conheça, em Anápolis, eu iria mais longe. Se você for, talvez, num pequeno quiosque que vende livros na rodoviária da cidade, você vai certamente encontrar um exemplar de uma obra de algum autor grego, por exemplo, Platão ou Aristóteles, que são os dois mais conhecidos. Tal é a influência da civilização grega sobre o nosso pensamento, sobre a filosofia que nós conhecemos, sobre as formas de interpretação do mundo e da realidade. Então, é por isso que a gente estuda essas civilizações que são conhecidas como clássicas. Nós vamos falar da arte clássica, né, do mundo clássico. E quando a gente falar de clássico, nós vamos estar sempre tratando da Grécia e de Roma. Por que clássico? Porque eles influenciaram todas as civilizações, ao menos no mundo ocidental, que surgiram depois deles. De uma forma ou de outra, essas civilizações, seja para afirmar, ou seja, para negar, seja para copiar, ou seja, para alterar,
essas civilizações repetiram de certa forma o que foi produzido por essas duas civilizações, grega e romana. Daí a ideia de clássico, né? Porque eles influenciaram a arquitetura, por exemplo, foi muito influenciada pelos gregos e romanos. Inclusive a nossa arquitetura, a forma como nós construímos edifícios, a, as manifestações artísticas no campo da arquitetura, mas também da pintura, da escultura, do teatro, das formas de manifestações artísticas em suas mais diversas linguagens. Daí a importância da gente compreender essas três civilizações. Os gregos assimilaram, em primeiro lugar, no início da sua constituição como sociedade, como civilização, a cultura cretense. Na ilha de Creta existia uma civilização conhecida como minoica, lá de 3.500 anos antes de Cristo até o segundo milênio. E eles transformaram essa civilização minoica adaptando às suas próprias características. É assim que começa a civilização grega, né? Inclusive no campo da arte. Começam, tem início, então, a civilização, com seus percalços, com as suas mudanças ao longo do tempo. É ali que começa a civilização grega. Num segundo momento, nós vamos datar, então, essa civilização grega após a, a assimilação da cultura minoica, a civilização minoica, nós vamos dividir a cultura e a história da cultura da civilização grega em três períodos: o período arcaico, o clássico e o helenístico. E vocês já devem ter estudado isso na disciplina de história antiga. Então, o período arcaico, do século VII, que corresponde ao século VII, século VI, século V a.C., os artistas copiavam o modelo estático, tal qual faziam os egípcios, no campo da pintura ou da escultura. No período clássico, eles vão atingir o apogeu, o ápice do desenvolvimento no campo da arte. Então, as criações passam a ser harmoniosas, com muito equilíbrio, leveza, beleza. Né? Então, os gregos cultuavam muito o belo, valorizavam muito o equilíbrio estético, a importância estética, e nós já discutimos isso nas nossas aulas presenciais, a respeito da estética. Né? O campo da estética é muito importante e fundamental para a gente estudar a arte. Né? E nesse período clássico, inclusive um dos pensadores gregos que atuavam muito no campo da arte, que é Policleto, ele escreveu um tratado estabelecendo as normas, os padrões, os cânones relativos às proporções entre as partes do corpo humano. Então, eles estudavam o corpo humano para reproduzi-lo em esculturas e em pinturas. Então, nesse período clássico é que vai haver o maior desenvolvimento da cultura grega e também como desdobramento da arte grega. Então, e o terceiro período, que é um momento de expansão da civilização grega para além daquelas regiões iniciais, expandindo a cultura para outras regiões do planeta, sobretudo na região da Europa Oriental e do mundo oriental conhecido até então. Fernando, Sim. minha amiga disse que você não está aceitando ela na aula, a Júlia. Só apareceu agora, acho que ela entrou, não foi?
Não sei, ela me avisou aqui faz uns 5 minutos. Vê aí, eu acho que ela entrou. Entrou aí, Júlia? Todo mundo que está pedindo, eu estou autorizando a entrada, tá bom? Vê com ela se ela entrou. Então, esses três períodos são fundamentais para a gente compreender história e a cultura, e, sobretudo, o que nos interessa aqui, a arte greco-romana. Nesse caso, especificamente, da arte grega, né? E, como vocês podem ver aí, eu indicando para vocês duas imagens, né? À esquerda, uma escultura, são duas, na verdade, de Polímedes de Argos. As pessoas, os autores, escritores, as autoridades, os artistas eram conhecidos pelo primeiro nome e também pelo local de origem deles. Esse aqui é o Polímedes de Argos. Argos era uma cidade grega. Então, à direita, nós temos Poríforo, né, que é uma outra obra de Policleto. E aqui você pode ver a influência egípcia nas duas esculturas, né? A norma egípcia sendo aplicada pelo artista. Significa que ela é desse período arcaico, né? Século do 7 ao 5. Né? Nesse caso aqui, a primeira é de Polímedes, no século 6 antes de Cristo, a segunda de Policleto, no século IV, início do século III antes de Cristo. Então dá para ver bastante, é perceptível a diferença entre elas, né? Do lado esquerdo você vê aí a obra de Polímedes, a cabeça é voltada para frente, né? O tronco e os braços são rígidos, as pernas começam a ensaiar um movimento que do lado direito, na obra de Policleto, você já identifica uma mudança, né, em termos de movimento, de graciosidade, de leveza, que já pertence a um período clássico da cultura e da arte grega. Aqui uma outra obra já de 40 antes de Cristo, né, lá o Conte e seus filhos, está no Museu do Vaticano, já do período clássico, do final do período clássico, já, na verdade, do período helenístico. E aí você vê os detalhes, né, da reprodução do corpo humano em movimento, a expressão facial, a estética da perfeição que é buscada pelos artistas e a reprodução do corpo humano da forma como ele realmente é, a partir de estudos bastante já avançados em termos de reprodução na escultura do corpo humano e dos detalhes de suas características. Na verdade, a busca pela beleza, pelo belo, é uma marca registrada dessa arte grega e, como nós vamos ver, também romana. A pintura grega, além da escultura, como nós vimos, também está relacionada à decoração de paredes, mas na cerâmica é que a pintura vai encontrar sua grande expressão. Então, aqui do lado, nós estamos vendo um vaso grego, né? São motivos, né, nesse caso aqui, de acontecimentos, sim, cotidianos, além da função utilitária do vaso, né, que denota, que demonstra uma busca pela beleza nos mínimos detalhes, até no vaso, né, que pode ser utilizado para transportar água, para guardar cereais. Existe uma preocupação que esse vaso destile, digamos assim, beleza, tenha um equilíbrio, né, e que tenha e demonstrando a preocupação estética dos gregos. Na arquitetura predominava a simetria,
o equilíbrio, as formas geométricas, né? A forma, isso é muito importante agora, é identificada com as três ordens arquitetônicas clássicas. A arquitetura tem três ordens, no caso da Grécia, que indicam o período em que aquela obra arquitetônica foi construída. Né? Então, é muito importante porque isso também está presente, muito cobrado nos vestibulares e no Enem. O estilo dórico, do primeiro período, o estilo jônico e o estilo corinto, ou coríntio. E é um processo de mudança ao longo do tempo que vai ocorrendo. No estilo dórico, as colunas que suportam o teto do edifício são robustas, e o capitel, que é onde o capitel é exatamente a ponta da coluna que apoia a base do teto. Então, é importante entender que esse período, essa arquitetura grega, ela está marcada pelas colunas, né, colunatas, e essas colunas vão sendo alteradas com o desenvolvimento das técnicas e do conhecimento produzido pelos artistas e arquitetos gregos. Então, o estilo dórico tem essa característica, eu vou mostrar um desenho para vocês. O estilo jônico, as colunas são mais esguias, a ponta da coluna recebe a decoração de volutas, que são detalhes na ponta da coluna. E no estilo coríntio, as construções correspondem às construções do período helenístico. Nesse capitel, nas decorações dessas volutas, nós vamos encontrar folhagens, desenhos e detalhes que não estavam presentes anteriormente. Então, para vocês terem uma ideia mais clara, nós temos aqui um edifício, Partenon, um templo edificado a deusa Atena, a cidade de Atenas, e vocês vejam as colunas, existe até um excesso de coluna que suporta o teto, né? Toda a estrutura que vai suportar a cobertura do edifício. Então, essas colunas, elas vão sendo alteradas a partir com o desenvolvimento do conhecimento arquitetônico. Então, nós vamos ter o estilo dórico, em seguida o estilo jônico e depois o estilo coríntio. Então, aqui nós temos o desenho dessas colunas. A coluna dórica, né, mais robusta. Aqui você tem o capitel, ela é mais simples, e você tem a base da coluna que suporta a arquitrave, o friso e a cornija, que não interessa muito, mas é importante vocês compreenderem, porque são termos técnicos clássicos da arquitetura clássica, na verdade. Então, na coluna jônica, o capitel já está adornado com um desenho mais detalhado, né? E aqui as folhagens no capitel da coluna coríntia. Por que é importante você reconhecer esses três estilos, dórico, jônico, coríntio, marcado pelos modelos e detalhes nas colunas? Porque através desses detalhes você identifica o período em que foi construído aquele edifício, além de conhecer o estilo predominante em cada um da história e da evolução da arquitetura grega. Né? Mas os gregos também desenvolveram o teatro. Né? O teatro, até hoje, algumas peças gregas são repetidas, reproduzidas, adaptadas à situação atual. Então, foi uma manifestação artística muito importante na época, que inclusive tinha uma função pedagógica, né, de ensinar valores éticos e morais importantes para a civilização e para a sociedade grega. Havia a tragédia, a comédia e a sátira. Peças como Édipo Rei,
Lisístrata, Antígona, até hoje são reproduzidas e encenadas nos teatros pelo mundo lá fora, com adaptações realizadas pelos produtores, atores atuais. Então, o teatro grego influenciou muito o teatro posterior ao grego, inclusive o nosso teatro do mundo ocidental. Aqui, o teatro de Epidauro, do século IV a.C., portanto, do período clássico, que comportava 14 mil pessoas. Ele era pensado para que houvesse uma apresentação para 14 mil pessoas. Né? Inclusive, a forma de reprodução do som, porque não havia todos os equipamentos que nós conhecemos hoje, de forma natural na época, era pensado pelos arquitetos que produziam os teatros. Os romanos, por sua vez, têm sua arte derivada da arte dos gregos, que é essa que nós vimos agora, e também dos etruscos, que é uma civilização, um povo que habitava a região próxima de Roma. Então, eles eram colecionadores de arte, exímios construtores, inclusive o arco e a abóboda são elementos que vão ser aperfeiçoados na arquitetura romana, que é uma arquitetura monumental, de grandes edifícios. Eles erigiram, por exemplo, grandes arcos do triunfo, que tinham a ver com as comemorações das vitórias em batalhas de conquistas territoriais, para glorificar essas vitórias e também para marcar a época de determinados imperadores romanos. Né? E esses imperadores, então, essa era uma forma de manifestação artística através dos arcos do triunfo. Os imperadores também divulgavam suas imagens em moedas e através de estátuas que davam ênfase à sua autoridade e ao seu poder, passando a ter um sentido de quase um emblema nacional, as moedas e as estátuas, marcando aquele período e fortalecendo, intensificando a presença e a imagem do imperador junto aos súditos, junto aos cidadãos do Império Romano. As estátuas, por isso, também retratavam imperadores e deuses, e às vezes imperadores como deuses ou semelhantes a deuses. A pintura romana conhecida, ela foi descoberta, sobretudo nas cidades de Herculano e Pompeia, que foram soterradas pelo Vesúvio, um grande vulcão nas proximidades dessas duas antigas cidades. Numa erupção em 79 depois de Cristo, essas cidades desapareceram. E recentemente, no século XX, elas foram redescobertas e se pôde então conhecer um pouco mais da pintura romana que era feita nas paredes das casas, dos edifícios das cidades de Herculano e de Pompeia. Aqui você tem a imagem do Coliseu, uma das construções mais imponentes da cidade de Roma, e é possível visitá-lo, né? São 3 camadas de arcos sobrepostas para sustentar as arquibancadas e o anfiteatro. Então, ele foi muito utilizado para festas populares, para manifestações políticas do período. Né? A ideia do pão e circo promovida pela política imperial no período do Império Romano fez muito uso do Coliseu como lugar de encontro e de manifestações, por exemplo, dos gladiadores, de lutas, de disputas, de competições, muito comuns no período. Aqui, o imperador é concebido como um ser quase superior, a cabeça erguida, gestos de comando. A proporção é muito semelhante, lembra
as estátuas gregas que representavam deuses antigos. Então, é uma tentativa de aproximação do imperador da imagem dos deuses na época, né? Aqui nós temos Augusto, da Prima Porta, ou da primeira entrada, ou porta, né, que está no Museu do Vaticano. Aqui, uma das pinturas decorativas encontradas nas paredes dos edifícios das casas de Pompeia e Herculano. Tá? E a técnica é a encáustica, que vocês podem ter necessidade de saber para responder uma questão. Essa é uma expressão importante para a arte da época, é uma técnica desenvolvida pelos romanos, onde eles misturavam pigmentos à cera que eles elaboravam, cera derretida, e eram aplicados na parede ou no suporte em que fosse pintado aquela ou realizada aquela obra. Então, esse é um modelo, um exemplo, né, do desenvolvimento da arte grega, da arte romana, que também tem influência da arte grega e que é muito elaborada, é uma técnica bastante aprimorada da de imagens, inclusive imagens humanas. Aqui também é uma parede com retratos na cidade, encontrados nas cidades de Herculano e Pompeia, e que utiliza a mesma técnica. Né? Então, você vê que são retratos que devem ser muito próximos e aproximados das imagens das pessoas retratadas. Né? Então, é basicamente isso o que eu queria tratar com vocês. Importante vocês associarem a arte grega e a arte romana com a beleza, né, com o transcendental, no caso dos egípcios, mas também dos gregos e romanos. Transcendental por quê? Porque a marca essencial do período é exatamente a busca do mundo após a morte, sobretudo no caso egípcio. Mas o mundo dos deuses vai estar muito presente também na arte, na civilização e na arte grega, bem como na romana. Daí a ideia do transcendental, da busca do que está, ou do que pode ir, ou do que pode ser, ou existir além da própria realidade, ou do mundo concreto, do mundo real. E o belo são duas palavras que definem as características essenciais da arte dessa civilização grega e romana, também egípcia, que nós vimos na aula passada, o transcendental e o belo, sobretudo o belo em função da influência, da busca, da procura, da ânsia pela produção da beleza, da perfeição, tanto na arquitetura, quanto na escultura, quanto na pintura. São duas palavras que resumem as características essenciais dessas duas civilizações no campo da arte: transcendental e o belo. Alguma questão? Alguma pergunta? Bom, se não há nenhuma pergunta, nenhuma questão, nós podemos encerrar nossa aula, lembrando que na próxima sexta-feira nós estaremos aqui e vamos tratar de temas muito importantes para que a gente dê continuidade à nossa reflexão e ao nosso conhecimento a respeito da história da arte, tá bom? Então, eu conto com a presença de vocês na próxima sexta-feira. Fechado?